Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta tarde para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. A lição número 13 tem por título: Voltados os olhos para a bendita esperança. Esta é a última lição do nosso trimestre e o nosso texto áureo está registrado na carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 13, que nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática está aqui registrada em nossa revista e nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe está registrada no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 6 até o 11. Leiamos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. Palavra do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Então, o objetivo geral, voltar os olhos para a bendita esperança. Vamos trilhar as nossas palavras, as nossas ideias dentro desta vertente, dentro dessas palavras, bendita esperança. Então vamos à introdução desta lição. Introdução. A expressão bendita esperança refere-se à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Meus irmãos, vamos aqui então frisar algumas palavras, tratar de algumas palavras. A palavra bendita esperança. Bendita significa que se abençoou, significa abençoado, significa afortunado, significa rico. Esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter, aquilo que se espera. Uma coisa que eu digo para vocês, eu ouvi uma música outro dia, um casal, acho que Jefferson e Suelen, cantando. Eles cantavam uma música sobre o arrebatamento, uma música sobre a alegria de voltar para casa, de estar com o Senhor. E uma coisa que me chamou a atenção foi o que a cantora disse. Ela disse que para muitas pessoas a questão do arrebatamento causa ou medo ou alegria. Eu comecei a meditar nisso e pensar comigo mesmo: será que para nós esta palavra, arrebatamento, vinda do Senhor, é medo ou é alegria? Façamos então, meus irmãos, uma análise com muito critério em nossa mente, em nosso coração, do que isto significa para nós. Nos traz medo ou nos traz alegria? Nós sabemos que o Senhor breve virá. Tudo está se cumprindo. Na quarta-feira, nós temos um versículo para ler naquela leitura diária,
Então, na quarta-feira, é Lucas 12:37. Se você leu, você sabe o que eu estou falando. Se não leu, já vou dividir com os irmãos. Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Que maravilha, meus irmãos. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, isto é, estarmos ativos, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante estarmos vigilantes, porque a vinda de Cristo, meus irmãos, ela é certa. Então nós vamos agora para este primeiro tópico. Breve o Senhor virá. Neste primeiro tópico, nós temos a vinda de Cristo e uma promessa. Então, temos um primeiro subtópico e um segundo subtópico. E um terceiro, o dia se aproxima. Neste primeiro tópico, então nós temos a questão da vinda de Cristo. Nós sabemos que Jesus virá, não tardará. Ele virá no tempo oportuno, no tempo em que nós estaremos esperando. Quando eu digo que nós estaremos esperando, é porque a Bíblia diz para nós vigiarmos. E se nós vigiarmos, é o tempo de estarmos esperando. Meus irmãos, este dia não pode pegar-nos de surpresa. Não pode nos achar dormindo. Não pode nos achar perdidos em pensamentos fúteis. Nós devemos, como cristãos, estarmos sempre preparados, esperando a volta do nosso Senhor. Não para amanhã, não para daqui a algumas horas, mas para o momento oportuno, para o momento agora. Este é o tempo kairos, é o tempo de Deus, e o tempo de Deus nós não controlamos, não sabemos. Então é importante estarmos prontos para isso. Então, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Sobre essa questão, nós destacamos aqui 2 versículos da palavra, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 15, que nos diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esta palavra está dizendo o seguinte, meus irmãos, que nós que estivermos vivos, temos que estar preparados, porque ao toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos. Por isso, a palavra de Deus diz aqui, em 1 Tessalonicenses 4 e 15, que nós devemos estar preparados para esta vinda do Senhor. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, vivos, seremos transformados e subiremos. Então, meus irmãos, há uma necessidade de estarmos preparados. Para aqueles que já partiram no Senhor, como muitos dos nossos irmãos partiram agora, estando preparados, estes ouvirão primeiro. Estes ressuscitarão. Estes serão levantados de suas tumbas, do lugar onde estiverem. Nenhuma tumba segurará eles. Nem o mar, nada. Estes serão ressuscitados e nós vivos seremos transformados e subiremos. Esta é uma viva esperança. É a viva esperança que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 8, está aqui também na nossa revista, nos diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O primeiro versículo que eu li, ele fala sobre a questão do arrebatamento da igreja, do momento em que a igreja será chamada. Os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos serão transformados e subirão. Este outro versículo, ele fala da destruição do iníquo, da besta e do falso profeta, desses que estarão dominando a terra na grande tribulação. Então, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, vinda de Jesus Cristo com a igreja, e aí sim, este versículo aqui. Aí, meus irmãos,
tudo se funde em um bem-estar para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. No versículo 11. Este cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. A sua vinda em glória, então, será neste momento em que ele virá destruir o iníquo. Esta é sua vinda em glória. Mas nós que estamos esperando, nós que estamos aguardando, nós teremos o privilégio de ver o Senhor primeiro. De ver o Senhor em glória primeiro. De encontrarmos ele em glória primeiro. E depois desse segundo estágio, aí sim, todo mundo o verá. O Israel o verá. O povo escolhido o verá. Mas nós já teremos visto o Senhor primeiro. Eu creio nisso, meus irmãos, e você também deve crer, pois nós esperamos com alegria o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Está registrado em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, que nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai-vos também. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: na casa do nosso Pai há muitas moradas. E quem prometeu, meus irmãos, foi o Senhor Jesus. E a promessa dele é um compromisso. Então, o compromisso de Jesus com a igreja, ele não vai deixar de cumprir isso. Ele é o nosso Senhor Jesus, aquele em quem confiamos, em quem esperamos. Agora, meus irmãos, como nós o esperamos? Como nós o aguardamos? Ele prometeu voltar. Ele prometeu que nos levará para o céu. Aqui nesse primeiro tópico e nesse segundo subtópico, dentro do primeiro tópico, nos diz: talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Essas palavras estão incluídas dentro de um contexto bíblico. Os servos de nosso Senhor Jesus, os discípulos, estavam perguntando em que tempo, quando aconteceria isso. Eles esperavam também que Jesus viesse para dominar aquele mundo, para criar um novo reino, um novo império, para restaurar. Então, eles esperavam em um tempo em que tudo seria dominado em um reino físico. Jesus estava falando de um reino espiritual. Espiritual. E eles estavam olhando de uma maneira diferente. A mente deles estavam de maneira terrena ali. Não estavam ainda entendendo que o Senhor Jesus falava como Rei da Glória, como Rei de um reino diferente. Ele queria reinar no coração e na mente do povo, não somente como Rei da terra. Uma pergunta: em qual nível estamos esperando? Será que estamos no nível físico? Ou será que estamos no nível espiritual? Como estamos esperando o nosso Senhor Jesus? Será que estamos em um mundo carnal? Em um mundo momentâneo? Ou estamos esperando, como ele disse, vigiando espiritualmente? Meus irmãos, os dias são maus. As pestes, os problemas que estão acontecendo no mundo, são indícios, são recados, são momentos que nós como cristãos devemos entender que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo está se cumprindo. Então vamos à frente. A restauração do reino não é somente para Israel, mas para o mundo todo. A leitura bíblica em classe, no versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. A promessa do Senhor não era só para os judeus, não era só para os apóstolos, não. A promessa do Senhor era para o mundo inteiro. A promessa do Senhor é para o mundo inteiro.
Meus irmãos, vamos então ao terceiro subtópico deste primeiro tópico que nos diz: o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Então, destacamos dentro desses sinais que ele nos deixou a descida do Espírito Santo e a fundação do Estado de Israel. Eu me lembrei deste livro ou livreto que comemorou o centenário de Los Angeles, nos Estados Unidos, de Azusa Street. Querido servo do Senhor, chamado William Seymour. Se você é estudante da EBD, você vai se lembrar que lá atrás estudamos sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a comemoração de quando o Espírito Santo tomou os Estados Unidos, fez com que aqueles homens acreditassem, entendessem. Eles receberam o Espírito Santo, mas uma coisa me chamou a atenção, e eu até escrevi aqui para não deixar se perder. Charles Fox Parham, em janeiro de 1901, ele era um professor de um instituto bíblico. Ele chamou ou convidou os seus alunos para orar, para buscar a Deus, para clamar ao Espírito Santo, porque ele tinha um chamado dentro dele que ele não entendia. E era o Espírito Santo falando ao coração dele. Lendo a palavra, orando, eles foram batizados com o Espírito Santo e tiveram ali um encontro com o Espírito Santo, uma renovação espiritual. Um homem chamado William Seymour, ele era um homem negro, um homem que tinha uma vontade muito grande de ter esta relação íntima com o Espírito Santo. Mas naquele período havia a segregação racial nos Estados Unidos e ele estava passando por um período muito conturbado. Este livro, eu quero ler um pedacinho para os irmãos. Estou falando um pouco rápido para a gente ganhar tempo aqui. Abre aspas. Entretanto, devido às leis de segregação da época, Seymour foi forçado a sentar-se fora, próximo à entrada da sala, enquanto ouvia Parham e outros ensinarem. Não era nem mesmo autorizado a orar com os outros alunos para buscar o batismo no Espírito Santo. Contudo, Seymour desejou mais de Deus e estava determinado a aprender. Parham observou mais tarde que Seymour era capaz de recitar palavra por palavra os ensinos que aprendera enquanto estudante em seu ministério. Eu quero deixar aqui bem claro que a leitura da palavra de Deus e a oração é o básico, é o mínimo, meus irmãos, que nós como cristãos devemos fazer, devemos optar, devemos ter como regra básica. Leitura da palavra e oração, meus irmãos, é tudo isso que o Espírito Santo precisa. É isso que ele precisa para agir em nós, porque a palavra, ela nos ajuda a crer. O Espírito Santo, ele age através da palavra. E o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, a unção e a graça, ela vem através disso, através da comunhão que temos com a palavra de Deus, com a oração. Meus queridos irmãos, o batismo com o Espírito Santo, lá em 1901, depois em 1906 com Seymour, depois chegou até os nossos queridos irmãos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram batizados com o Espírito Santo e vieram para o Brasil com a missão de abrir a Igreja Assembleia de Deus. Eles nem sabiam que era a Igreja Assembleia de Deus. Eles vieram com uma missão, porque eles eram crentes batistas. Vieram com uma missão, batizados no Espírito Santo, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de verdade, trazer uma palavra de unção para o povo brasileiro. E nós somos gratos a estes irmãos desbravadores que vieram munidos da graça, munidos da palavra, preenchidos com o Espírito Santo, vieram trazer a palavra da verdade a este território brasileiro. Queridos irmãos, um outro sinal que o dia se aproxima é que a fundação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, é cumprimento, é a promessa dentro das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 31, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores.
quando já começam a brotar, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando a palavra de Deus fala sobre figueira, fala sobre Israel. Quando a palavra de Deus diz sobre brotar, está falando sobre a questão, meus irmãos, de nascer a nação de Israel. E esta palavra se cumpriu em 1948, como eu já disse. Em 1948, no dia 14 de maio, a criação do Estado de Israel. Então, esta foi a restauração nacional. Falta então ainda a restauração espiritual. Está em Ezequiel capítulo 37, quando fala sobre a questão do vale dos ossos secos. Aí, no caso, é a restauração espiritual de Israel. Continuando, vamos ver a necessidade da vigilância no tópico de número 2. A necessidade da vigilância. Vigilância quer dizer o estado de quem vigia. Vigia com atenção, com precaução, com prudência. Que não cochila, que não dorme, que fica em alerta. Meus irmãos, subtópico 2 do tópico 2. Os alarmes falsos. Líderes marcaram datas e falharam. No decorrer da história, muitos marcaram datas. Fundaram seitas e religiões, mas ninguém acertou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Marcos 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. A palavra diz claramente que apenas o Pai sabe o dia e sabe a hora. Então não devemos especular isso. Não devemos viver com especulações. Eu me lembro em Londrina, quando lá uma igreja chamada Igreja Só o Senhor é Deus. O missionário daquela igreja disse que Jesus voltaria em 1999. Naquela época os jovens se casaram, muita gente venderam as suas posses, muita gente passou jejuando dias, e Jesus não voltou em 99. Meus irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. Devemos sim estar preparados para o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Meus irmãos, a definição de fidelidade é ser fiel, respeitar, ser leal, ter compromisso, é não trair, é estar cheio de fé. E para estar cheio de fé, como eu já falei anteriormente, é oração, é leitura da palavra, é jejuar, é buscar a Deus dentro do que diz as Escrituras, acreditando nas suas promessas. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 13. Vamos ler aqui o que diz. Tito, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Exorta semelhantemente os jovens a quem sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, da doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sujeitem ao seu Senhor, em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos que viver assim, com fidelidade, aguardando a volta do nosso Senhor. A fidelidade de Deus. Viver com fidelidade. Frutos do Espírito, como já estudamos anteriormente. Os frutos do Espírito Santo em nós. Mostrando ao mundo quem somos. Mostrando ao mundo para que viemos. Mostrando ao mundo que somos luz e que somos sal. Que nós viemos aqui para esclarecer, para clarear. Que viemos aqui, meus irmãos, para semear coisas boas.
que viemos aqui para trazer o bom tempero, que viemos aqui para falar do grande amor e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade como virtude cristã. Nós somos despenseiros. Eu anotei aqui, despenseiro é aquele que despensa. Despensa é onde se guarda alimento. Se você é despenseiro de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem coisas boas dentro de você. Você divide o alimento, você leva a mensagem, o alimento verdadeiro, aqueles que estão precisando da palavra de Deus, de uma transformação pura e real. Então nós somos despenseiros. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 2, nos diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Meus irmãos, sejamos fiéis despenseiros. Para finalizar, tempos e estações. Tempos aqui é cronos, estações é kairos. Tempos aqui, tempos é cronos, é o tempo cronológico, é o espaço de tempo da pregação do evangelho até a vinda de Cristo. E o tempo kairos, as estações, é o tempo oportuno, é o tempo da ocasião, é o tempo que só a Deus pertence e pertence também para aqueles a quem Ele quer revelar. Então, meus irmãos, os tempos e estações pertencem a Deus e Ele vai nos revelando. Nós só precisamos estar prontos para ouvir a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos encerrar então esta lição lendo a conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal. Leal a Deus durante toda a vida. Aqui tem um versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, que está sendo muito lido ultimamente. Todos os posts de internet, nas redes sociais, muitos irmãos partindo para Cristo, e ali eles colocam: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus queridos irmãos, este versículo cabe para aqueles que já partiram, para aqueles que conseguiram vencer, para aqueles que estavam preparados e partiram na esperança da redenção, na esperança do grande dia da volta de nosso Senhor Jesus. Mas eu quero encerrar ainda com um versículo que está em Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Este versículo cabe, meus irmãos, a nós hoje que estamos vivos, ou aqueles que estarão vivos na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e subirão a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Aguardamos com ansiedade, meu Senhor Jesus, a sua volta. Te louvamos pela tua misericórdia e pedimos, Senhor, que nos guarde para que possamos estar preparados para a sua volta. Que o Senhor possa nos guardar e que as nossas vestes estejam brancas, que a nossa mente esteja preparada e que o Senhor encontre esta igreja preparada, esta igreja redimida, porque, Senhor, para isso estamos aqui, pregando o Evangelho, para que o Senhor venha buscar a sua noiva e que esta noiva esteja pronta na sua volta. Um forte abraço a todos, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Um forte abraço, fique na paz do Senhor.